Gente, tudo bem? Então hoje vamos ver aqui como a gente instala o Python na nossa máquina, né? Você pode querer, em certos momentos a gente vai precisar, na verdade, utilizar o Python instalado na nossa máquina. Só a versão dele na nuvem, usando o Colab, não é suficiente para tudo. É muito bom, funciona para muita coisa, mas não é suficiente para tudo. Então, para instalar na nossa máquina, no caso do Windows, a gente vai precisar baixar o instalador do Python do site oficial, certo? No caso do Linux e no caso do Mac, o Python já vem instalado de fábrica, né? Vamos dizer assim, já vem junto do sistema. Mas no Windows a gente precisa baixar o instalador. Então, para isso a gente tem que ir no site oficial, que é o python.org, vem aqui na aba Downloads e ele já vai sugerir para você aqui o botão para fazer o download da versão mais recente do Python. Aqui para mim que eu estou usando o Windows 7, ele me diz que a versão mais recente não é compatível. Então eu teria que baixar uma versão anterior aqui nesse link, né? Mas se você está usando o Windows 10, você não vai ter esse problema. Basta apertar aqui e ele já vai fazer o download para o seu sistema operacional. Depois disso, então, você vai ter aqui esse instalador, basta dar 2 cliques. E ele vai lhe apresentar, aqui eu não vou dar 2 cliques porque eu já instalei na minha máquina, né? Mas ele vai lhe apresentar essa janela aqui. O que é que tem de importante nessa janela? Primeira coisa, a gente tem que marcar essa caixinha aqui de baixo, ó, Add Python to Path. A gente tem que marcar essa caixinha aqui para ele adicionar o Python nas variáveis de ambiente do Windows. A gente vai entender por que isso é importante daqui a pouquinho. Tá? Então marca essa caixinha e você vai em Install Now. Veja que quando você vai em Install Now, ele instala algumas coisas auxiliares. Primeira coisa é o IDLE. O IDLE é um aplicativo, é uma interface de programação em Python, né? A gente vai conseguir programar em Python usando o IDLE. E ele instala também o pip. O que é o pip? O pip é o gerenciador de pacotes ou gerenciador de bibliotecas do Python. Então é através do pip que a gente vai conseguir instalar as nossas bibliotecas na máquina, né? No nosso computador. Bem, então, feito isso, é simplesmente install now e você segue até finalizar a instalação normalmente. Feito isso, você vai conseguir vir aqui, ó, e perceber que na sua máquina você tem o IDLE instalado, né? É só vir aqui no menu iniciar, fazer uma busca por IDLE e ele já vai lhe mostrar que você tem o IDLE instalado, tá? Então, quando a gente faz a instalação do Python na máquina, a gente instala, na verdade, o interpretador da linguagem no computador. Agora o seu computador consegue reconhecer códigos em Python. Mas a gente precisa de um jeito de escrever os códigos, de escrever os programas. O jeito que vem junto é usando esse programinha chamado IDLE, que é basicamente um bloco de notas, onde eu consigo fazer comandos aqui diretamente, como se tivesse, né? Como se tivesse não, eu consigo programar em Python diretamente aqui nessa janelinha que abre, né? Assim como eu também posso vir aqui em File, New File, e criar um novo arquivo em branco para escrever meu código inteiro aqui. E quando eu quiser, eu venho aqui em Run Module. E assim ele executa, ou aperto F5, né? E assim ele executa meu programa inteiro. Bem, o problema dessa interface é que ela é muito simples, ela não me dá muitas opções. Então a gente vai instalar uma interface mais amigável, mais interessante para a gente programar, tá? Chamada VS Code. Mas antes disso, a gente precisa conferir se a nossa instalação foi ok. Como que a gente faz isso? A gente precisa ir lá no CMD, certo? Então CMD é o prompt de comando do Windows. Basta digitar aqui na pesquisa CMD, ele vai me dar a opção. Então eu aperto aqui. CMD, olha só, ele abriu aqui para mim o prompt de comando do Windows, né? Se você está no Linux ou no Mac, você vai usar o terminal. Aqui no Windows é o prompt de comando. Bacana. Como é que eu confiro, então, que a instalação foi ok, que ela está instalada de forma correta? Primeira coisa, eu digito Python e aperto Enter.
Quando eu faço isso, ele tem que carregar o Python aqui dentro. Olha só, prontinho. Ele carregou o Python aqui dentro. Então agora eu consigo, inclusive, programar aqui dentro do CMD, ó, normalmente, ó. Assim como lá no IDLE, tá? Então, isso significa que a instalação do Python está configurada correta no seu computador. Bem, eu posso sair usando esse comando aqui, quit, abre e fecha parênteses, e ele sai aqui para mim. Outra coisa, o Python eu já conferi que está instalado, né? Agora eu tenho que conferir se está instalado e configurado corretamente o pip, que é o gerenciador de pacotes ou bibliotecas. Para isso, basta digitar pip list e apertar Enter. Nesse momento, ele vai me listar, ele vai me dar uma lista aqui de todos os pacotes, né, todas as bibliotecas que estão instaladas no meu computador. Então eu tenho somente essas bibliotecas aqui, ó, é o nome das bibliotecas. Então todas elas estão instaladas no meu computador. Então, como eu não tive erro nenhum e o comando piplist me mostrou as bibliotecas, quer dizer que o pip está instalado corretamente na minha máquina. E é isso que a gente queria, é isso que a gente precisa, né? Então a gente verificou que o Python estava instalado com esse primeiro comando aqui em cima. Depois a gente verificou que o pip está instalado também com esse pip list. Ele inclusive me dá um aviso aqui, ó, provavelmente vai aparecer para você também, que o pip está desatualizado. E ele fala que para você atualizar, você pode usar esse comando aqui. Então vamos inclusive atualizar o pip aqui, ó, pip install -- upgrade pip, enter. Assim ele vai fazer o download na nova versão do pip, desinstalar a versão anterior e opa, aqui aconteceu deu um erro para mim, que pode acontecer para vocês também. Só o que tem que fazer é voltar no comando anterior. Como é que eu fiz isso? Eu apertei a tecla, a seta para cima do teclado. Eu vim aqui no final, ó, depois de pip, e colocar -- user. Ele me disse, na verdade, que olha só, requerimento já está satisfeito, então já está instalado a nova versão. Vamos conferir usando o pip list. Prontinho, ó. Ele me diz aqui que estou com a versão atualizada do pip. Muito bem. Então, agora que a gente sabe que o nosso Python e o nosso pip está funcionando adequadamente, a gente pode fechar o terminal e instalar o nosso editor de texto, que vai facilitar a nossa vida na hora de programar em Python. Para isso, basta eu entrar aqui no site code.visualstudio.com e ele já vai me dar direto a opção de download para o Windows, né? Então eu apertando aqui, ele vai me levar para a página de download e já vai começar o download aqui para mim, para minha versão, né? Para o meu sistema operacional. Se você estiver usando Linux ou Mac, ele também vai reconhecer isso e lhe dá o download para o arquivo correto. Feito o download, então, a gente vai estar aqui com o executável, que eu vou dar 2 cliques e vamos instalar ele juntos aqui. Então eu vou executar. Você leia o acordo de usuário. Continuo, continuo, continuo. Aqui eu vou pedir para criar um atalho na área de trabalho. Continuo, continuo. Beleza? Então aqui ele já pergunta se eu quero iniciar o Visual Studio. Prontinho. Ele abriu aqui para mim o Visual Studio Code. A primeira vez que ele abre demora um pouco mais, né? E não se assuste, tem muita informação aqui, mas ele é bem simples de usar. A gente pode fechar esses avisos, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir direto aqui nesse íconezinho que tem uns quadradinhos aqui, né? A gente aperta nele e ele vai me carregar as extensões, né? As extensões possíveis, porque o Visual Studio Code, ele é um programa que me permite programar em qualquer linguagem de programação. A gente tem que instalar o plugin daquela linguagem. Então basta vir aqui nessa parte aqui de extensões, né? Ó, vou vir aqui de novo e ele já vai carregar para você, inclusive já vai lhe sugerir aqui, ó, a primeira extensão sugerida, Python. Então basta vir nesse botãozinho aqui, install, e esperar que ele vai instalar então
esse plugin do Python. Prontinho, já instalou. Ele falou que está aqui, ó, habilitada, né? Então não apareceu erro nenhum, então tá tudo ok. Para eu usar, né? Como é que eu faço para usar o Visual Studio Code? Eu venho aqui nessa aba aqui, nessa primeira abinha, que é a aba de documentos. E aí ele me pergunta, me pede para eu abrir uma pasta, né? Então vamos escolher uma pasta aqui no computador. Eu vou direto para a pasta de documentos mesmo. Vou selecionar essa pasta. E pronto. Ele me abre aqui a pasta, aqui do lado, né? E agora eu posso criar um novo arquivo Python. Como que eu faço isso? Eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó. New File. Prontinho. Então ele já me dá aqui, eu posso criar app.py. Ele até muda o ícone, por exemplo, né? Quando eu dou Enter aqui, ele criou, eu posso até fechar essa aba de bem-vindo, né? Ele criou agora para mim, ó. Opa, ele até me traz aqui algumas informações. Mas então ele criou para mim aqui esse arquivo, né? E agora eu posso simplesmente... ele sempre dá esse aviso também, né? Ele me diz que o PyLint não está instalado. Pergunta se eu quero instalar o PyLint. O que é o PyLint? O PyLint nada mais é do que uma biblioteca que vai me ajudar, vai me dar dicas ao longo da programação, certo? Ao longo do meu código. Então eu posso sim instalar ela sem problema. Apertei em Install. E aí ele vai abrir aqui uma janelinha, ó, do CMD, né? Ou do terminal. E ele vai instalar aqui. Vamos só aguardar finalizar. Certo? Ele me deu aqui alguns warnings, né? Alguns avisos, mas não são erros. Né? Ele conseguiu instalar com sucesso aqui na minha máquina. Então eu posso fechar essa janelinha aqui, esse painel, né? E aqui está o meu arquivo que eu acabei de abrir, né? Ó, ele vai inclusive lhe ensinar aqui a fazer as coisas, né? Você pode abrir uma pasta, um novo arquivo aqui, né? Aqui a gente já criou um novo, né? Então basta eu vir aqui e escrever normalmente meu código em Python, né? Então, por exemplo, print. Pronto. E como que eu faço para executar esse código? Basta eu vir aqui, ó, nesse botão de play no canto superior direito. Quando eu aperto aqui, ele abre a janelinha do terminal, né, do CMD, e novamente, ó, aqui ele já executou, tá vendo? O resultado foi esse aqui. Olá, mundo. Então, ele já executou para mim. Claro que é um programa muito simples, né? Mas se você tivesse várias coisas acontecendo, tudo ia aparecer, os resultados todos iam aparecer aqui nessa janelinha. E você pode vir aqui e fechar. Quando você executar novamente, ele vai carregar de novo tudo isso e executar o seu arquivo. Dentro do VS Code, o bacana é que a gente consegue já ter acesso ao arquivo que a gente está trabalhando e a gente consegue também ter acesso ao terminal, né, ao prompt de comando. Então a gente não precisa mais ficar indo toda hora lá no iniciar CMD para abrir o prompt de comando e fazer alguma coisa, né? A gente consegue fazer isso dentro do VS Code. E para que a gente precisa, na verdade, do prompt de comando do terminal, né? A gente precisa para instalar os pacotes, para gerenciar nossas bibliotecas instaladas na máquina. E a gente pode fazer isso direto pelo VS Code. Basta vir aqui em View, na aba View, e você vem aqui na opção Terminal. Então ele já abre aqui um terminal para você, ó, que é a mesma coisa daquele terminal que a gente estava usando. A gente consegue dar os comandos por aqui. Então qual que é o comando que eu vou dar aqui? Eu vou dar o comando pip install e o nome da biblioteca. Vai ser sempre assim. Sempre que eu quero instalar uma biblioteca nova na minha máquina, eu vou ter que abrir o terminal e digitar esse comando, pip install e o nome da biblioteca. Vamos testar aqui com a biblioteca Pandas. Vou instalar a biblioteca Pandas, que é para manipulação de dados, a gente vai usar bastante.
Então, vamos já testar com ela aqui. Dei Enter. Então aqui como eu já tinha instalado essa biblioteca, ele está me dizendo que já está tudo satisfeito, né, os requisitos, mas se eu não tivesse, ele ia fazer o download, né, ia aparecer umas barrazinhas aqui de download, ele ia fazer o download de todos os requisitos que precisaria, e no final o que importa é ter essa mensagem de instalação bem sucedida. Então agora, se eu der o comando piplist e apertar Enter, ele vai me listar aqui as bibliotecas instaladas e o Pandas é uma delas, olha só. O Pandas está aqui dentro e ele diz inclusive qual que é a versão de cada biblioteca que está aqui instalada. Então assim a gente consegue tranquilamente instalar nossas bibliotecas aqui usando o terminal dentro do VS Code e trabalhar nos nossos códigos usando o editor de texto aqui do VS Code também. Então, por hoje era isso e até a próxima.